Pessoal, eu recebi alguns e-mails aí sobre os slides lá do movimento circular. Realmente é um assunto novo, né? Como a gente está com duas aulas semanais aí de aula Zoom, né? Vai dar tempo da gente realmente fazer com calma aí as explicações necessárias, tá? Para sanar essas dúvidas, tá? Então eu vou abrir aqui o nosso slide para a gente explicar melhor aí alguns detalhes que talvez só lendo, né, não tenha ficado muito claro aí para vocês, tá bom? E a partir dessas ideias aí preliminares, eu acho que os exercícios aí, algumas coisas talvez fiquem mais claras para vocês, tá bom? Então não desesperem, fiquem tranquilos. A gente só está começando, tá? Foi a primeira aula ainda. A gente está bem tranquilo com relação ao conteúdo, não vai precisar correr nada, tá bom? Então a gente vai ter bastante tempo aí para abordar essas partes, tá bom? Bom, pessoal, a motivação, né, de estudar o movimento circular realmente é a trajetória, né? Então existem muitos corpos por aí que fazem uma trajetória circular e que descrevem uma velocidade constante ou pelo menos aproximadamente constante, né? A grande sacada nossa aqui, o interesse é na trajetória, é a trajetória circular que diferencia esse movimento aí dos outros que a gente estudou nos módulos anteriores, né? E existem, pessoal, algumas coisas aí na natureza que descrevem o movimento circular, né? O famoso movimento da Terra, que a gente vai estudar com mais detalhes no quarto bimestre, na parte de gravitação universal. Os próprios ponteiros do relógio, que inclusive tem os exercícios que eu pedi para vocês fazerem, né? Alguns deles abordam aí questões do relógio, a gente vai conversar com calma, tá bom? Bicicleta, tem bastante exercício de bicicleta, né? Dá uma pedalada, quanto que mexe, quanto que vai e tal. E uma parte final, que a gente vai ver só semana que vem, sem pressa, tá bom? São as polias e são as engrenagens, né? Esses pedacinhos aí de máquinas que giram, aí um gira junto com o outro, né? Através desses dentinhos aí que eles estão conectados. A gente vai estudar esses carinhas com mais calma na semana que vem, tá bom? Então, isso aqui é só para você entender o que a gente vai estar estudando nesse módulo, tá bom? Aí, pessoal, começa uma coisinha já para a gente tomar um pouquinho de cuidado. Vamos com calma aqui, tá bom? Nos deslocamentos, porque acompanha a minha ideia, ó. O cara vai estar, acompanha o laserzinho vermelho aqui, ó. O cara vai estar andando na beirada da circunferência. Tudo bem? Ele vai estar fazendo a trajetória circular. Então, enquanto ele está andando na trajetória circular, o deslocamento dele é o nosso amigo ΔS, que a gente já conhece lá desde o começo do ano. É uma distância percorrida. Porque imagina, pessoal, que você coloca um barbante ao redor desse círculo que o carinha está andando e depois você estica esse barbante. Você consegue perceber que ele percorreu uma distância. Concorda comigo? Então, realmente é o mesmo ΔS que a gente já conhecia lá dos módulos anteriores. É a nossa distância percorrida. A questão é que ela só está curva, né? Mas se você estica ela, ela forma de novo a reta que a gente já conhece, tá? Então, como está aqui escrito no slide, ele é feito na borda da circunferência e mostra a própria trajetória do corpinho, tá bom? Agora, para o movimento circular, existe um outro tipo de deslocamento que a gente pode medir. E essa é a grande novidade. Porque nos movimentos que a gente estudou, queda livre, movimento uniforme, uniformemente variado, lançamento horizontal, lançamento oblíquo, todas essas pataquadas, só tinha ΔS como deslocamento, né? O máximo que tinha era em X ou em Y, mas aqui agora a gente vai ter um outro deslocamento. Que agora o deslocamento ele não vai mais ser o linear. O outro deslocamento que existe é o deslocamento angular. Eu vou até, pessoal, colocar aqui um marca-texto aqui, ó, para pintar uma parte do desenho aqui para você entender. O que ele está medindo, pessoal? Vamos supor, o carinha começa aqui nesse ponto, tá bom? E termina o movimento ali, tá bom? Você está dando uma volta lá numa pista lá de atletismo, sei lá, e você andou só esse pedacinho aí que você cansou, tá bom? Então, esse cara aqui, na borda, na pista de atletismo, vamos dizer assim, é o ΔS, é o deslocamento linear. Só que você consegue montar uma fatia de pizza com esse deslocamento. Como assim, professor? Pega o ponto inicial, que está aqui assim,
ok? O ponto final, isso é um trecho que ele inventou, né, pessoal? Você pode ser o início e o final onde você quiser, né? O início e o fim do seu trajeto está aqui. Se você ligar o início até o centro da circunferência, lá o meião, e do centro até o fim, ok? Você montou uma fatia de pizza. Concorda comigo? Aquela massa pan gostosa, Pizza Hut, aquela coisa maravilhosa. Tá aqui, ó, fatia de pizza. A fatia de pizza, pessoal, que você montou, tem um ângulo. Esse ângulo tá aqui, ó. É o nosso amigo delta teta. Alguns livros, pessoal, se você buscar numa outra videoaula, alguns outros materiais, alguns deles utilizam uma outra letra para o ângulo, que é essa letrinha aqui assim, ó. É uma letra grega que se chama Φ. Φ. É com PH, mas tem som de F, né? É a letra Φ. O que importa é que é o ângulo, né, pessoal? Então percebe, o ângulo é a abertura da fatia de pizza, né? Dependendo de onde ele começa, onde ele termina, se ele anda mais ou se ele anda menos, o deslocamento angular vai mudar. Então o que é esse deslocamento angular? Como está aqui no slide. É o ângulo formado entre o centro, o começo e o fim do projeto, do trajeto, perdão. Formando a fatia de pizza aí que a gente está vendo no desenho, tá? Esse deslocamento angular, pessoal, vai ser utilizado em alguns exercícios. Por isso que como a gente tem duas velocidades, né? Quem viu o slide de ontem viu isso lá, é a última parte que eu comentei com vocês. A gente precisa ter dois deslocamentos, porque existem duas velocidades, né? E esse deslocamento angular, pessoal, tem uma formulinha para calcular. Não é a formulinha que a gente mais utiliza no movimento circular, mas existe, então a gente comenta aqui, né? O que essa formulinha está mostrando, pessoal? Que o deslocamento angular do corpo, o delta teta, o ângulo que ele varreu, é igual à distância linear que ele percorreu lá na borda, que é o delta S, dividido pelo raio da circunferência. Lembra lá de geometria, pessoal, que raio é a distância entre o centro e a beirada, né? Do centro até a borda da circunferência, ok? Então essa aqui é uma forma que a gente relaciona os dois deslocamentos. Deslocamento linear com deslocamento angular. Muito mais importante do que a fórmula é a ideia. O que é o ΔS? O que é o delta teta? O que é o deslocamento linear? O que é o deslocamento angular? Porque esses caras vão ser utilizados lá na frente. Tá bom? Então fica com essa ideia bem fixa, porque isso a gente vai utilizar depois. Com relação a essa parte do deslocamento, pessoal, alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Pode mandar no chat, pode abrir o microfone e fiquem à vontade. Eu gostaria da participação, caso fique com alguma dúvida e algum questionamento. Alguém? Não? Tranquilo? Então, tudo bem. Pessoal, fiquem à vontade. Qualquer coisa, se tiver muita vergonha de falar, manda no chat, tá? Daí só eu leio, mas perguntem caso haja alguma dúvida. A gente está aqui para isso. Olha aí, só porque eu falei, mandaram no bate-papo. Pessoal, sim, a gente vai usar pi, tá? O pi vai fazer parte aí das nossas continhas em algumas análises. Porque como a gente está estudando circunferência, né? Trechos de circunferência às vezes dependem sim do pi, tá? A gente vai precisar desse carinho, tá bom? Então fiquem atentos aí com ele. Vamos avançar então. Vamos falar um pouquinho de ângulo, pessoal, porque a gente viu lá no slide anterior que tem o deslocamento angular, né? Então a gente precisa conversar um pouco sobre ângulos. Você, pessoal, sua vida inteira aí na matemática e até aqui na física, na parte do lançamento oblíquo, né? A gente brincou um pouquinho de ângulo. Na sua vida inteira você mediu o ângulo em graus, né? 30 graus, 70 graus, 120 graus, ângulo lá de geometria, tal. De fato, a unidade de ângulos é graus, mas não é a unidade do sistema internacional, né? É tipo falar como a gente mede as coisas em centímetros aqui no dia a dia, né, usando régua. É uma unidade que existe, uma unidade válida, mas não é a unidade oficial do sistema internacional. E a gente só conhece essa unidade de ângulo agora, né? Antes na nossa vida a gente nunca tinha ouvido falar, né? Ano que vem, em matemática, pessoal, quando você for aprender trigonometria, né? Uma trigonometria mais assim, selvagem, né? Um pouquinho a mais do que o nono ano te ensinou lá do triângulo retângulo,
você vai relembrar esses carinhas aqui de ângulos, tá? Mas agora vamos abordar aqui, ó. A unidade oficial do Sistema Internacional de Ângulo, pessoal, não é graus, é radiano. Radiano. E o símbolo é o rad minúsculo. Bom, radiano, unidade de ângulo. Você conhece a outra unidade que é o grau, né? E como sempre, pessoal, entre unidades de ângulos entre unidades, né, melhor dizendo, tem que existir uma relação. Do mesmo jeito que 1 metro tem 100 centímetros, do mesmo jeito que 1 quilômetro tem 1000 metros, do mesmo jeito que 1 quilograma tem 1000 gramas, existe uma relação entre radiano e graus. E qual é a relação? É essa aqui. Que 180 graus, ou seja, meia volta na circunferência, né? A gente sabe que a circunferência inteira tem 360 graus, né? Então, 180 graus corresponde a π radianos. Essa conversão você tem que guardar no seu coração. Ela é necessária. A gente consegue mostrar de onde vem isso aqui, pessoal, usando essa equaçãozinha aqui, ó, tá? Mas a gente pode fazer isso depois com calma, não precisa demonstrar de onde vem agora. Preciso que você entenda como utilizar a conversão de unidades para ir pelo atalho, tá? Agora, pessoal, o que não dá para confundir, e isso é uma coisa muito comum de acontecer, é confundir este π, que está aqui no radianos, com o número π que você conhece lá do 8º, 9º ano, que é o 3,14159266 e por assim diante, né? Uma dízima não periódica, né? Um número irracional. Este π não é esse número, tá? Em alguns exercícios, pessoal, aí o π vai ser o número. Aí você deve perguntar, professor, quando que eu sei, então, que o π é número, quando que o π não é número? Grave da seguinte forma. Toda vez que você for medir ângulo, o π não é número. O π é ângulo. O π é radianos. Agora, para medir o número lá de voltas, ou a distância que o cara percorre lá dando uma volta, aí às vezes vai aparecer o π numérico, tá? Mas agora, toda vez que a gente vai falando de ângulo, grave isso. Falou de ângulo, o π que a gente utiliza para escrever em radianos não é um número π 3,14, tá? E tem, pessoal, um jeitinho de você fazer através de regra de 3 simples, montar essa tabelinha aqui que eu montei para você. Existe uma relação já entre grau e entre radiano. Então, a primeira linha da sua regra de 3 é essa aqui, ó. Π radianos, 180 graus. Que por acaso está aqui já, né? Olha aqui, ó. 180 graus, π radianos aqui na tabelinha, certo? Só que a gente pode fazer isso com qualquer ângulo. Pegue, por exemplo, 90 graus. 90 graus são quantos radianos, né? Pessoal, vamos pensar junto. Ó, você pode fazer pela regra de 3, vai dar certo. Mas vamos pensar junto aqui. Ó. Se 180 graus é π radianos, isso nunca muda. O 90 em relação ao 180 é quanto? É metade, não é? 90 é metade de 180. Então, a medida do radiano também tem que seguir a mesma proporção. Vai ser metade. E qual é metade de π? Π dividido por 2. Percebeu? Então, 90 graus corresponde a π sobre 2 radianos. Só isso. Você faz isso com todos os outros. Vamos pegar, por exemplo, 360 graus. 180 a gente já sabe que é meia volta, né? Se meia volta vale π radianos, uma volta inteira vale quanto? Vale o dobro. Qual é o dobro de π? 2π. 2π radianos corresponde a 360 graus. Percebeu? Então, com toda essa análise, pessoal, de proporçãozinha de regra de 3, você consegue descobrir qualquer ângulo convertendo de graus para radianos ou de radianos para graus, tá? Nas próximas aulas, pessoal, eu vou dar uma listinha para você treinar, tá? Essa regrinha de 3, converter um com o outro, tá? Todos os outros que estão aqui, você pode fazer usando essa ideia do raciocínio ou montando a regra de 3, vai dar certo, qualquer ângulo, tá?
π radiano 180 graus, tantos graus, x radianos. Multiplique em cruz que você consegue descobrir, tá bom? O mais importante desse slide é esse quadro amarelo, que é a conversão entre uma escala e outra, entre uma unidade e outra, e esse esqueminha azul, que este π de ângulo não é um número 3,14. Por favor, não confunda isso, tá bom? Tudo bem? Vamos em frente, então. Qualquer coisa, você me interrompe, fala alguma coisa, escreve no chat, a gente responde as suas dúvidas. Não saia dessa aula com dúvidas, tá bom, pessoal? Vamos conversar então, pessoal, sobre algumas propriedades que são bastante úteis para a gente resolver exercício aí no lançamento nada, no movimento circular, tá bom? São duas aqui nesse slide que aparece bastante, tá? A primeira delas é o período, né? O símbolo, pessoal, para o período aqui nosso é o T maiúsculo, tá bom? T maiúsculo é símbolo do período. Essa é uma palavra, pessoal, que a gente utiliza bastante no dia a dia, né? Por exemplo, alguém pergunta assim para você: qual é o período de uma aula? Aí você responde: é 50 minutos, né? É o tempo que demora para dar uma aula completa, né? Qual é o período de um fim de semana? Não, o fim de semana dura 2 dias, é o tempo para aquilo acontecer de forma completa. Período, pessoal, nada mais é do que isso. É o tempo, isso você precisa guardar, pelo amor de qualquer coisa. É o tempo necessário para o corpo dar uma volta completa lá na sua trajetória circular, né? Você percebe que a ideia dos exemplos que eu te dei, ela encaixa um pouco na definição aqui do movimento circular. É o tempo para alguma coisa acontecer completa. O que está acontecendo completo aqui no movimento circular é a volta do corpo lá na trajetória, tá? Então, isso é período. Tempo de cronômetro para o corpo dar uma voltinha completa lá no círculo, tá bom? Como qualquer coisa na física, pessoal, tem que ter unidade, né? E a unidade de, como o período é tempo, então a unidade de período no sistema internacional continua sendo os segundos, né? Vai ter tempo em minuto, vai ter tempo em hora, em dia? Vai, pessoal. Eu estou dizendo qual é a unidade do sistema internacional. Esse cara é importante para nós. Estou colocando alguns exemplos aqui que, inclusive, te ajudam a resolver o exercício número 2 que eu pedi para vocês ontem. Não tem pressa, faça com calma, a aula está aqui para te ajudar a conseguir resolver. Pegue, por exemplo, um relógio. A gente, às vezes, está muito acostumado a olhar o relógio digital, né? Já tem os números lá prontinhos, mas o relógio de ponteiro tem muito exercício com relógio, viu? De física e de matemática para calcular ângulo, período e tal. Fique atento com isso, tá bom? Olha aqui a ideia, pessoal. Vamos medir o período, o tempo que cada ponteiro demora para dar uma volta completa lá no nosso reloginho. Tá bom? Vamos começar pelo ponteiro dos segundos, pessoal. Ponteiro lá mais fininho, que por acaso estava lá no primeiro slide, né? Ele nunca para, né? Tá girando, girando, girando toda hora, toda hora. E a gente sabe que ele vai andando 1 segundo em cada númerozinho que está lá. Quando dá 1 minuto, ele volta para o 12, que é o ponto que ele começou, né? Precisamos relembrar aí do reloginho. Então, qual é o período do ponteiro dos segundos? É 1 minuto, que é também conhecido como 60 segundos. Os dois são válidos, né? É o tempo que o ponteirinho leva para dar uma volta completa. Tudo bem? Ponteiro dos minutos, pessoal, ponteiro grande do relógio, né? A gente sabe, pessoal, lembrando das propriedades lá dos ponteiros, que depois de 1 hora, esse cara ele volta para o ponto que ele estava. Então ele deu uma volta completa em 1 hora. Esse é o período. Período do ponteiro dos minutos, 1 hora. E o período do ponteiro das horas, pessoal, que é o ponteirinho pequenininho. A gente sabe que relógio de ponteiro, né? Ele não faz diferença entre horário da manhã e horário da noite, né? Não tem lá o AM e o PM, né? Então, hoje a gente tem os relógios com números que medem, por exemplo, agora são 3h52. Só que daí ele está medindo 15, né? Ele mostra para nós 15h52 para mostrar que passou do meio-dia. Mas no relógio de ponteiro não tem isso, né? 3h52 pode ser tanto da madrugada quanto da tarde. Então, por isso que o ponteiro das horas, ele não dá uma volta completa em 24 horas. Ele dá uma volta completa em 12. Porque depois de 12 horas, ele, vamos dizer assim, ele repete os mesmos horários que ele marcou, né?
Então, por isso que o período do ponteiro das horas vale 12 horas ou meio-dia, como você preferir. Tudo bem? Entendemos essa ideia de período? Vamos pensar junto aqui então, pessoal. Qual é o período de rotação da Terra? Alguém manda aí para mim no chat ou abre aí o microfone e pode falar. Qual é o período de rotação da Terra? Quem sabe? Vamos lá, mandaram aqui no chat para mim. Falaram que é 26 horas. Pessoal, tá certo isso? Mandaram 24. Qual é o período de rotação da Terra? Nem? Falaram 365 dias, que corresponde a um ano. Falaram um dia, que é 24 horas, né? Pessoal, vamos relembrar. Rotação da Terra é o movimento que a Terra faz em torno do próprio eixo. Essa é rotação. A rotação da Terra, ela demora aproximadamente 24 horas, ou um dia. Tá? Então, esse é o período, que é o tempo, que a Terra leva para dar uma volta completa. O 365 dias, que corresponde a um ano, aí é o período de translação da Terra, né? Que a Terra leva para dar uma volta ao redor do Sol, ok? Então, só tome cuidado com os movimentos aí da Terra para você não se confundir nos períodos. Então percebe que usou período, ele está falando de tempo para fazer o ciclo completo. Tranquilo? Beleza? O outro carinha, pessoal, que resolve muito exercício aqui para gente, é a nossa amiga frequência, tá? Frequência F minúsculo é a nossa segunda propriedade que a gente vai estudar. Pessoal, a frequência, a gente usa isso inclusive no dia a dia, né? Frequência é o número de vezes que alguma coisa acontece em certo tempo. Por exemplo, qual é a frequência que nós temos aulas? Nós, professor de física com primeiro ano de ensino médio, nós temos aulas 4 vezes por semana. Então, essa é uma frequência. É uma frequência que alguma coisa acontece em certo tempo. Percebeu? Qual é a frequência de aparecimento aqui na Terra do cometa Halley, por exemplo? Se não me falha a memória, ele aparece uma vez a cada 75 anos. Não lembro se é exatamente 75, mas é um valor bem grande aí. Então percebe, eu estou relacionando o número de vezes que alguma coisa aconteceu em certo tempo. Isso é frequência. Número de vezes que a coisa aconteceu em certo tempo. Na análise do movimento circular, pessoal, esse número de vezes que algo aconteceu, para nós é útil o número de vezes que o corpo dá uma volta completa, que ele completa um ciclo. Toda vez que você vê a palavra ciclo, entenda que foi dada uma volta completa, tá bom? Então, frequência, pessoal, é isso. Número de voltas completas que o corpo deu em certo tempo, tá bom? Aí tem essa formulinha aqui, pessoal, que a gente só está traduzindo em matemática o que a gente definiu em português, tá bom? O número de voltas a gente chamou de N de navio, é o número que o exercício vai te dar, dividido pelo tempo de movimento. Eu acho que foi o Nicolas que me mandou um e-mail perguntando sobre isso. Aí eu dei um exemplo sobre a roda gigante. Eu vou dar esse exemplo para vocês também. Vamos supor que uma roda gigante, ela dá 2 voltas por minuto. Estou chutando um valor, tá bom? Dá 2 voltas por minuto. Então, o número N é 2, o tempo é 1 minuto. Que você pode arrumar para 60 segundos, enfim. E aí você calcula a frequência da sua roda gigante do seu corpo. Essa é a ideia, tá bom? Como é que a gente vai medir, pessoal, frequência? A unidade de frequência é Hertz, em homenagem a Frank Hertz, um físico aí muito famoso, tá? Como é nome de gente, pessoal, a primeira letrinha é maiúscula, que é o H, tá? E como tem 2 letras, né? Então o Zzinho vai ser minúsculo, tá bom? HZ, unidade de frequência Hertz. O aluno antenado, quando leu esse slide e viu a palavra Hertz, ele lembrou de um negócio. Não é muito comum, a gente já usou mais aí no dia a dia, a gente não está andando tanto mais de carro, né? A gente está ficando mais em casa e tal. Mas tem um cara que usa bastante o Hertz, que é o rádio. Quando você muda lá
a estação de rádio, né, a emissora de rádio, você está mudando a frequência de captação lá da sua anteninha para mostrar lá uma estação diferente. Então você que gosta bastante de rádio, por exemplo, tem lá a frequência lá 135 MHz, né? Percebe que o hertz está aparecendo. E o mega, pessoal, a gente estudou lá no comecinho do ano, lembra? Lá dos múltiplos e submúltiplos. O mega significa 1 milhão. Então, aquele rádio está emitindo uma onda, a gente vai estudar a onda ano que vem com mais calma. Aquela emissora de rádio está emitindo uma onda com uma frequência de 135 milhões de hertz. Mas, professor, o que significa 1 hertz? 1 hertz, pessoal, é uma volta por segundo. Uma volta por segundo. Então, olha essa onda de rádio. 135 milhões de hertz. A onda não dá uma volta, né? A onda faz uma oscilaçãozinha, que eu acho que você aprendeu um pouquinho ano passado, né? E ano que vem a gente vai relembrar. Então, uma onda que oscila a 135 milhões de hertz, ela em 1 segundo sobe e desce, né? Faz aquela voltinha completa da onda 135 milhões de vezes. Olha a frequência dessa onda, muito grande, né? Agora a gente não está estudando onda, a gente está estudando corpinhos que dão volta em círculo. Então, se você tiver, por exemplo, um processador aí do seu computador, os processadores eles giram, né? Eles executam movimentos circulares para fazer lá a leitura de dados lá pelo disco rígido, aquela coisa toda. Muitas pessoas, pessoal, olham para essa informação do processador para saber se é um computador bom ou se é um computador meia boca, né? Quando você vê lá quanto mais giros esse processador der, mais rápido ele vai ler as informações e o computador não fica travando toda hora, né? E você pode ver que esses processadores aí, o Dual Core, o Intel, não sei das quantas, o Intel, não sei das quantas, tal, todos eles aparecem lá tantos hertz, que é quantas voltas aquele processador dá em 1 segundo, tá? Sempre hertz, a gente vai usar o tempo em segundo, isso é muito importante, tá? Então, por exemplo, aqui, você descobre que um cara está fazendo um movimento circular com uma frequência de 60 Hz. Quer dizer que em 1 segundo ele dá 60 voltas. Eu nem consigo fazer isso com o dedo, né? É muito rápido. 60 voltas por segundo é o significado 60 Hz. 2 Hz, 2 voltas por segundo. E assim por diante, tá bom? Acontece o seguinte, pessoal, que eu até coloquei um azulzinho aqui para destacar nesse slide, e essa propriedade ela é assim muito importante. Você tem que guardar no lado esquerdo do peito. Esse jeito aqui de calcular a frequência, ó, número de voltas no tempo, ele pode aparecer em algum exercício, mas não é o que mais aparece. O que mais aparece é esse em azulzão aqui, ó, que frequência é 1 sobre t. É o inverso do período. Período, pessoal, vamos lembrar. Tempo para o cara dar uma volta completa. É um cara fácil da gente descobrir. Tanto que o exercício 2 ele usa a ideia do relógio. E a gente sabe os períodos de cada ponteira e dá para calcular a frequência. Como? Frequência 1 sobre o período inverso do período. Então, o que isso quer dizer, pessoal? Como a gente tem um o inverso do outro, isso está mostrando que quando um for grande, o outro vai ser pequeno. Porque eles são inversamente proporcionais. Um está na parte de cima, o outro está na parte de baixo da fração. O que isso quer dizer, professor? Pega um cara que está andando bem devagarzão. Bem devagarzão. Por exemplo, o ponteiro das horas. Né? Ele demora muito para dar uma volta completa. Concorda comigo? Então, olha aqui. O período do ponteiro das horas é muito grande. Então, a frequência do ponteiro das horas é muito pequena. Ele dá poucas voltas em certo tempo. Por isso que ele demora para completar uma volta completa. Entendeu? Então percebe, ó. Demorou muito, o período é grande. Se ele demora muito, quer dizer que ele dá poucas voltas no tempo. Então a frequência vai ser pequena. Agora troca para o ponteiro dos segundos. O período do ponteiro dos segundos é menor, né? Então, se ele demora menos
para dar uma volta, quer dizer que, por exemplo, num dia, ele vai dar mais voltas no tempo. Então, se o período é pequeno, a frequência vai ser grande. Pouco tempo para dar uma volta, mais voltas no tempo ele consegue realizar. Percebeu essa ideia? Quando um aumenta, o outro diminui, isso é muito útil para resolver exercício. Viu, pessoal? O que eu gostaria é que você tomasse muito cuidado. Para que a unidade de frequência dê em hertz, que é do sistema internacional, o seu tempo, o seu período, tem que estar em segundos. É necessário, pessoal. Você pode calcular a frequência de outras unidades. Pode. Existem outras, a gente vai comentar na aula de amanhã. Tem uma de carro que o pessoal gosta bastante, que é o RPM, que com certeza você já ouviu falar. Rotações por minuto, né? O Hertz é rotações por segundo. Então, se existisse, por exemplo, um RPS, seria o Hertz, rotações por segundo. O RPM é rotações por minuto, tá? Existe essa relação. O medidor lá de giros no carro está calibrado em RPM. Depois você dá uma olhada lá no carro da sua família para você ver, tá? O que eu quero que você fique firme é Sistema Internacional Hertz de frequência, o período que está aqui tem que estar em segundo. Se não tiver, não vai sair o resultado em Hertz. Tome cuidado com isso, tá bom? Pessoal, dessa parte de período de frequência, tem alguma dúvida, alguma pergunta? Ficou mais clara a ideia? Deu para pegar? Qualquer coisa aí, vou dar aí 20 segundos para alguém dar um grito aí no bate-papo, alguém abrir o microfone para eu tirar alguma dúvida dessa parte. Porque senão eu vou seguindo. Mas só vou seguir se todo mundo tiver entendido. Pode falar, Bia, qual é a sua dúvida, querida? Vamos lá, sobre a frequência de novo, então, pessoal, sem nenhum problema. Qual que é a definição de frequência? É a ideia que está por trás dela. Do mesmo jeito que período tem uma ideia por trás dele, uma definição, a frequência vai ter uma definição também. Definição de frequência: número de voltas em certo tempo. 2 voltas por segundo corresponde a 2 Hz, ok? Porque Hz é voltas por segundo. Só que existe uma outra equação, pessoal, que a gente usa, que a gente chega através dessa aqui menorzinha, a gente descobre que frequência é o inverso do período. Período é o inverso da frequência, frequência é o inverso do período. Um é o inverso do outro. Então, pegue, por exemplo, a ideia dos ponteiros do relógio aqui, que é o valor que está aqui no slide para vocês usarem como exemplo. Isso serve para qualquer um, ok? Nós vamos pegar o ponteiro dos segundos. Vamos lá. Ponteiro dos segundos. Qual é o período? 1 minuto. Ou também conhecido como 60 segundos. Ok? Então você vai colocar, vamos usar os segundos, tá? Eu vou até escrever aqui, ó, para vocês entenderem o que eu estou falando. Ó. Estou usando o ponteiro dos segundos. Então, frequência é igual 1 sobre o período, que está aqui, ó, o período, ó, período. E qual é o período do ponteiro de segundos? Está aqui, ó, 1 minuto. Mas eu vou usar o segundo, tá bom? 60 segundos. Se o tempo está em segundos, pessoal, a frequência sai em Hertz. HZ. Já estou até resolvendo sem querer o exercício 2 aí que eu pedi para vocês fazerem ontem. Tá? Usando o período, você descobre a frequência. Se o tempo estiver em segundos, que é o caso que está aqui, aí a sua frequência sai em Hertz. Período pequeno, pessoal, frequência grande. Se um aumenta, o outro diminui. São inversamente proporcionais. Por quê? Olha a ideia dos ponteiros. O ponteiro que tem menor período, que demora menos para dar uma volta, é o ponteiro dos segundos. Então, se ele tem um menor período, quer dizer que ele vai ter a maior frequência. É o que dá mais voltas durante o dia. Concorda comigo? Durante o dia, o ponteiro lá do segundo dá uma cacetada de volta. Mas durante o dia, o período das horas só dá 2 voltas. Ele dá menos voltas, uma frequência pequena. Por quê? Porque o período dele é grande. Período grande, frequência pequena. Período pequeno, frequência grande. Que é o que está escrito nessa equação aqui em azulzinha,
período inverso da frequência, frequência inverso do período. Tudo bem, Bia? Deu uma melhoradinha na ideia? Deu para pegar? Que bom, fico feliz. Com relação ao π, pessoal, é o que a gente comentou lá naquele slide. O π tem duas análises que a gente vai fazer e eu acho melhor, pessoal, porque já são 4h10, eu vou encerrar essa aula, vou terminar nisso aqui para não ficar também assim muita informação. Tem mais um slide só que eu coloquei da velocidade, só que os exercícios que eu pedi para você fazer ainda não... Alguns já pediam velocidade, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou gravar um vídeo para a aula de amanhã, tá? Para afirmar melhor essa questão das velocidades, tá? E treinar melhor essa ideia do π, tá? Porque quando a gente usa o π para ângulo, para usar aquela ideia lá dos radianos, o π é radiano. Ele não vale o valor que a gente conhece lá do 8º, 9º ano. Agora, quando a gente vai calcular distância, ΔS, aí nesse caso vai utilizar o π, tá? É claro que em alguns exercícios, pessoal, a gente deixa o resultado como π, 2π, 3π sobre 8, sei lá. Nem sempre, aliás, quase nunca, tá? A gente vai substituir o π por 3 ou 3,14, tá? Porque daí dão números muito fracionados, tá? Eu não gostaria que vocês se preocupassem com isso, tá? Mas o π é importante entender qual é a caixinha, as duas caixinhas que ele pode estar encaixado. A caixinha do ângulo é π radianos e esse π não tem nada a ver com o número. Agora, para calcular a distância que o cara percorre, aí sim o π tem o valor numérico 3,14, que nem sempre, ou quase nunca, o exercício vai pedir para você substituir o valor, tá? Mas daqui para frente, pessoal, desculpe. Daqui para frente a gente vai treinar mais exercício. Eu quero que vocês fiquem muito sossegados, tá? Na aula de amanhã eu vou gravar um videozinho para vocês, resolvendo mais passo a passo, porque o último slide aqui de velocidade não vai dar tempo da gente revisar hoje. Já ficamos aí com 40 minutos de aula. Mais do que isso, vocês ficam cansados, não é a proposta. Tem gente que tem aula mais tarde e tal, tá? Então, para a aula de amanhã, eu vou firmar os conceitos de velocidade, quando que a gente usa uma velocidade, quando que a gente usa outra, tá? Para treinar melhor nos exercícios, tá? Esse 1 que está aqui no cálculo da frequência é resultado da formulinha, tá? Esse 1 ele nunca vai mudar. Essa formulinha está pronta. Frequência 1 sobre período, período 1 sobre a frequência. Sempre esse 1 vai ficar aqui. É uma formulinha pronta que é consequência, né, dessa ideia de número de voltas por tempo, tá? Então tem o período, joga direto lá na parte de baixo da fração, que vocês calculam a frequência diretamente, tá bom? Pessoal, todo começo de conteúdo novo é assim, foi assim nos outros módulos, é assim agora também. Devagarzinho, sem pressa, sem afobação, sem desespero, a gente vai montando as ideias, vai melhorando passo a passo aí, para a gente conseguir resolver os nossos exercícios, tá bom? Amanhã nós temos outro encontro, outra aula ao vivo. Eu trato melhor, com mais calma, sobre as questões de velocidade e treinamos alguns exercícios juntos, tá bom? Permaneço à disposição por e-mail de vocês, como sempre. Qualquer coisa, dá um toque lá, a gente conversa, tá bom? Ó, beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus, se cuidem. Até amanhã. Tchau, tchau.